Polícia Federal cumpre determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e apreende arma registrada em nome do ex-deputado federal Daniel Silveira. O Bruno Pinheiro chega ao vivo aqui com a gente para falar que o ex-parlamentar estava proibido de possuir ou portar arma de fogo e, mesmo assim, mantinha uma pistola, Bruno. Muito boa noite a você. Essa arma estava na residência no Rio de Janeiro. Ótima noite a você. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. A gente chegou a adiantar essa informação há alguns dias aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro relator Alexandre de Moraes havia solicitado ao advogado que fizesse a devolução da arma de fogo, mas naquele momento não indicou onde seria necessário levar a arma de fogo em nome do ex-deputado Daniel Silveira. A Jovem Pan, o advogado também, na mesma semana, respondeu o seguinte, que como o ministro não tinha ordenado onde levar essa arma, ele não tinha nenhuma documentação ou autorização para circular com essa arma no Rio de Janeiro, que então era necessário informar o comandante da Polícia Militar e, se fosse de responsabilidade do advogado, levar essa arma até algum lugar que o Supremo Tribunal Federal arcasse, inclusive, com a sua viagem, hospedagem e também com um carro blindado. O ministro Alexandre de Moraes, logo na sequência, respondeu então que o advogado indicasse onde estava essa arma de fogo. Essa resposta foi enviada para o Supremo Tribunal Federal e na última segunda-feira, então, os agentes da Polícia Federal estiveram na residência de Daniel Silveira, no Rio de Janeiro, e recolheram essa arma de fogo. Ainda assim, veio uma nova resposta do advogado que representa o ex-deputado, alegando o seguinte, que qualquer ataque ou uma tentativa contra a vida de Daniel Silveira, isso será responsabilidade do ilustre ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, já que esse era o único formato, a ferramenta que o seu cliente, ex-deputado, tinha para se defender de qualquer atentado contra a sua vida. A arma de fogo já foi devolvida, o deputado, ou melhor, o ex-deputado segue em regime fechado, ele até conseguiu a liberdade no finalzinho do ano, mas no dia 24 de dezembro ela foi revogada diante de uma situação que Daniel Silveira não respeitou as medidas cautelares que foram impostas a ele, inclusive o recolhimento entre as 22 horas e as 6 da manhã. David Tarso. Tá certo, Bruno Pinheiro. Inclusive, isso gerou bastante polêmica, principalmente no campo ideológico da direita, né? As pessoas fazendo comparações em relação àqueles que tiveram o benefício da saída temporária, que se tivessem descumprindo as regras aqui em São Paulo, eles seriam levados de volta para a prisão, mas com base numa determinação judicial e não pelos próprios policiais, assim como era no passado. Eu vou trazer os nossos analistas para que possam falar também, porque o Daniel Silveira, a defesa garante que ele tinha como meio de proteção essa arma, já que ele não conta mais com a segurança, né, já que não é mais um parlamentar em exercício. O que vocês acham dessa situação, começando pela Dora? Olha, eu acho que o Daniel Silveira vai perdendo cada vez mais a razão, porque ele é um contumaz descumpridor de medida cautelar. Ele não podia ter arma, então não interessa se é para se defender, se não é para se defender. Não podia e pronto. Ele fica muito parecido com o Roberto Jefferson, que é outro que faz isso toda hora. Então, esse desrespeito sistemático faz com que até o discurso em defesa, esse discurso ao qual você se referiu aí, David, isso perca muita força, porque essa história de toda hora, e aí tem uma desculpa, naquela outra que resultou na volta dele da prisão, uma desculpa completamente esfarrapada e completamente sem sentido, quem estava tendo benefício de ter a liberdade ali com restrições, evidentemente, mas devolvida. Então, eu acho que ele afronta a justiça. Não sei, Vilela pode ser que tenha uma opinião diferente, mais sóbria. Então, por favor, Vilela. Não, mas eu concordo totalmente com a Dora. No meu entendimento, é evidente que você tem que tentar a melhor situação, o melhor contexto, no caso do advogado, para o seu cliente, né? Para que de alguma forma melhore a situação dele, os argumentos dele sejam
compreendidos e ouvidos. Agora, eu percebo em alguns aspectos um certo abuso por parte do réu. Você vê que é um réu que já teve, num determinado momento, a sua cautelar revogada por descumprimento e que por isso ele foi para a prisão, permaneceu por muito tempo, aí depois saiu da prisão 2 dias depois, descumpre novamente as cautelares e a cada episódio você vê uma sequência dessa. Me pareceu talvez um pouco de excesso vir querer responsabilizar um ministro por não deixar um réu ficar armado. É algo que não tem muito pé nem cabeça. Isso pode ser considerado pelo judiciário como uma afronta. E o judiciário não pode aceitar, não vai aceitar esse tipo de afronta, até porque as eventuais discussões têm que ser tratadas dentro da lógica processual e não com determinadas formas de brincadeira ou determinadas formas que podem jogar, às vezes, para a torcida, mas que só vêm a atrapalhar ainda mais a situação do réu.